Bom, então, oficialmente, né, começando o nosso 5º dia da semana de formação de professores de português como língua estrangeira, PEC-PLE, relembrando que este é um projeto de extensão, uma parceria da Escola de Línguas, né, filiada da Ginter, coordenada pela professora Marta Banducci-Rai, e comigo, né, professora Patrícia Graciela da Rocha, que sou coordenadora do Programa Estudantes Convênio Português Língua Estrangeira, PEC-PLE, da UFMS. E hoje, né, a gente tem a alegria de receber nosso professor, aluno aqui do PPGEL, né, professor Lucas Brites Leque, né, mais conhecido como Lucas Leque, que vai falar com vocês hoje sobre análise e produção de material didático de PLE. Eu acredito que esse seja um tema bastante desejado, né, e de curiosidade de muitos e muitas aqui, e espero, enfim, que vocês tenham uma tarde muito proveitosa conosco. Lembrando da nossa programação, eu não vou apresentar oficialmente aquele protocolo, né, de currículo, o professor Lucas vai falar sobre a sua formação, né, e sobre os seus interesses, mas relembrando, né, nossa organização, a gente tem o nosso teto até às 5 horas, provavelmente hoje a gente termine antes, mas a lista de presença a gente passa mais para o final da fala, certo? Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, né, alguma questão, pode ir colocando no chat, que a gente vai olhando e o professor vai respondendo assim que for possível, certo? Então, uma boa tarde a todos e a todas bem-vindos. Bom, boa tarde, pessoal. Estávamos organizando aqui tudo para começarmos. Todos me ouvindo bem? Joinha? Sim? Maravilha. Bom, prazer estar aqui com vocês, fazer parte dessa semana de formação. Eu sou o Lucas. Bom, falando bem rapidamente sobre mim, um pouco da minha formação, eu me formei aqui na UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Letras, licenciatura em Língua Inglesa e Português, e atualmente sou mestrando também do programa aqui de Linguagens, Estudos de Linguagens, e minha pesquisa, meus trabalhos vão na direção da internacionalização. Especificamente, me interesso muito por internacionalização em casa, né, que é aquela que não envolve a mobilidade acadêmica, mas que a gente trabalha aqui no campus com todas as atividades possíveis e uma delas, uma grande parte delas, envolve com certeza a presença dos estrangeiros. E, bom, sou professor de língua inglesa, atuo aqui no curso de línguas, que é o Progeli, que é esse curso de línguas como projeto de extensão para a comunidade, onde os professores são acadêmicos da universidade desde 2017. Eu estava lembrando disso hoje, falando, meu Deus, vai fazer quase 10 anos. Né? Foi muito junto da graduação. Bom, e há alguns anos, há 3 anos, eu trabalho no Progeli como professor de italiano e desde o ano passado na rede estadual aqui também da minha cidade como professor de francês. Eu trago isso para falar que esse plurilinguismo está sempre presente nos meus estudos, vivência e experiência também de ensino. Como português para estrangeiros ou português como língua adicional, eu trabalho informalmente já há alguns anos com diferentes públicos, falantes de italiano, de inglês, né, principalmente, árabe, e oficialmente como professor de português na área acadêmica, no PEC-PLE desde o ano passado. Espero continuar esse ano também com o grupo, dando suporte também e atuando como professor. Bom, então vamos começar. Como a professora já disse, se vocês tiverem qualquer dúvida, comentários, podem ir deixando aqui no chat. Eu não vou conseguir olhar tanto, mas aí depois a gente pode compilar todas essas ou ver as principais.
como está dividida a minha apresentação, né? Eu peço que vocês peguem um cafezinho, se preparem, que a gente tem um longo caminho pela frente, mas eu vou tentar ser o mais breve, sucinto e informativo possível. Na primeira parte, eu vou falar sobre a parte teórica de se pensar o ensino de línguas e, portanto, a formação de material didático ou o uso dele, e na segunda parte, algo mais analítico, mais mão na massa, em que a gente vai ver exemplos de materiais e de exercícios também. E termino com um arremate, falando o que é o mais importante quando a gente pensa em selecionar ou criar o material de português para estrangeiros, tá? Isso que eu acabei de fazer, inclusive, é parte do nosso pensamento enquanto professores relacionado a material didático, que é a sequência, né? Então, quando o aluno ele tem uma noção muito clara da sequência que vai ser seguida na aula ou no curso, o nível de ansiedade diminui e também ele fica mais aberto e disposto ao aprendizado, porque ele está mais tranquilo, ele sabe o que esperar, e essa antecipação do que, né, do que está por vir ali na aula, ajuda muito a gente. Rotina também. Bom, comecemos. Primeiramente, eu queria refletir com vocês um pouco sobre como aprendemos uma língua estrangeira. Eu trouxe alguns pontos aqui de um texto de Janaína Weisheim, publicado no livro, um livro da Parábola sobre 51 perguntas de linguística, certo? E essa é a pergunta em que a professora responde. Bom, como aprendemos uma língua estrangeira? Primeiro, a gente tem que pensar na função executiva do cérebro, né, na flexibilidade cognitiva, ou seja, quando a gente se expõe a aprender uma língua estrangeira, nós estamos trabalhando diferentes áreas do cérebro e recodificando ou reorganizando a casa, né? Então, essa casa que recebeu por alguns anos somente uma língua, o input, as estruturas linguísticas, gramaticais, sintáticas, semânticas de uma língua, ela tem que então se reorganizar, abrir espaço, até mesmo se remodelar para receber essa língua adicional. Isso envolve um controle inibitório que a gente chama de code switching, quando você então muda de uma língua para outra, né? Essa habilidade ou essa função cognitiva, ela presente na aula de idiomas e ela pode se dar de várias formas. Você pode trabalhar de uma forma com que o aluno fique totalmente imerso na língua estrangeira, ou que então ele trabalhe as duas línguas ao mesmo tempo, misturando elas com translanguaging, por exemplo. Eu vou mostrar mais à frente que o melhor cenário, o mais adequado talvez para o aprendizado, segundo algumas teorias, como a da intercompreensão, é que a gente não iniba ou impeça a língua materna do aluno, mas que ele justamente traga ela para ajudá-lo a aprender a língua estrangeira. Bom, então, um sistema linguístico prévio inexoravelmente impactará na aprendizagem de um novo sistema, e eu já vou dar um exemplo disso. E outro termo interessante para nós pensarmos é bootstrapping, que é quando uma rede neural parte de um conhecimento existente e, pouco a pouco, de forma colaborativa e incremental, constrói uma nova representação, um novo conhecimento. Como assim? Bom, eu trouxe um exemplo do próprio texto, que é, por exemplo, em português, quando nos referimos a ações climáticas, a oração tem sujeito nulo, né? Então, por exemplo, está chovendo. Mas em algumas línguas, como a língua inglesa, essa casinha, essa posição sintática do sujeito tem que ser ocupada por um pronome, nem que seja o que a gente chama de filler subject, que é só para preencher mesmo. Esse é um pequeno exemplo para mostrar como que nós temos que sempre manter em mente que o aluno vai trazer uma estrutura já conhecida da sua língua materna e tentar coisas. Assim como a gente experimenta para aprender coisas, vai experimentando aqui e ali o que funciona e o que não funciona, o aluno também vai fazer essas hipóteses. Se ele já tem experiência aprendendo outras línguas estrangeiras, ele já tem hipóteses mais ou menos ali que ele sabe que podem funcionar, ou às vezes ele pode não ter esses recursos, e a gente tem que estar preparado para todos esses cenários, né? Poderia dar alguns exemplos, mas sendo bem sucinto, no português, então, o brasileiro contemporâneo, o possessivo
para você, a gente fala seu, então o seu carro, mas o ele, a terceira pessoa, também a gente acaba falando o seu carro. E aí, quando tem uma língua que divide esses em dois pronomes possessivos, como o inglês, your e his, acaba que o aluno brasileiro que está aprendendo inglês mistura essas duas formas, né? Ou uma língua de casos, como o alemão, em que se o pronome ele está em função de objeto, ele é de uma outra forma, se ele está em posição de sujeito, ele é de outra forma. Em português, não. Eu falo, nós demos o livro a ele e ele deu o livro a nós, é tudo a palavra nós. Então, esse é só um exemplo de como que, às vezes, o aluno tem que fazer um grande esforço de reacomodar, testar hipóteses, reconfigurar as relações sintáticas, semânticas, linguísticas como um todo, para aprender esse novo idioma. É muito importante a gente ter em mente essa parte teórica do aprendizado, porque o material didático, ele reflete um pouco dessas teorias, dessas ideias linguísticas de aprendizado. Então, muitas das vezes, quando você já está habituado a ver vários materiais didáticos diferentes, você bate o olho numa atividade e você sabe exatamente o que aquela atividade se propõe a trabalhar. Eu digo se propõe, porque depende também de como o professor vai utilizar ela, porque às vezes uma mesma atividade com um enunciado super claro, o que parece para nós ser claro e direto, pode ser utilizado de diferentes formas dependendo da abordagem que o professor dá para aquela atividade. Né? Então, por exemplo, eu sou um professor que gosta muito de trabalhar com imagens. Então, se é uma atividade que traz uma imagem sequer só para ilustrar alguma coisa, ou nem trabalha muito aquela imagem, eu vou trabalhar muito aquela imagem com os alunos, descrevê-la, contar uma história a partir dela, que ela seja o elemento provocador para outras conversas, que é o meu estilo de ensino onde eu me sinto bem confortável. Tem professores, às vezes, que vão aproveitar o tema, e aí vão fazer uma rede de palavras ligadas àquele mesmo tema. O professor vai aproveitar muito o dia do aluno e a realidade. Então, o aluno chegou atrasado porque ele perdeu o primeiro ônibus e pegou o segundo. E aí cria-se uma aula inteira sobre esse assunto de ônibus, e horários, e questão cultural de respeito a horários, ou como que é em cada lugar. Então, vejam que quando você tem o conhecimento das bases de aprendizado, de como é formado o material didático, você se sente um pouquinho mais confortável na hora de manejar tudo isso. Mas é claro, a gente nunca vai estar 100% seguro, porque faz parte do aprendizado esse pensamento crítico de repensar o seu próprio fazer, né? Então, eu brinco que saber metodologias, materiais, é ter uma caixa de ferramentas bem abarrotada, assim. Então, a gente consegue apertar um parafuso com uma chave que é um pouco menor? Até consegue, até com faca a gente aperta. Mas se a gente tem a chave própria para aquele parafuso, a coisa vai muito melhor e com menos esforço. Então imaginem que as metodologias, as práticas, são as caixas de ferramenta e as ferramentas. Bom, eu trouxe uma citação, eu vou tentar ir mostrando os livros que eu for usando. Esse daqui, Aquisição de Segunda Língua, ele já é um pouco mais antigo no mercado, ele é da parábola. Antigo assim, né, gente? É tudo muito recente, mas imagina que eu estou falando de poucos anos. Aquisição da Segunda Língua, da Vera Lúcia Menezes, Paiva. A aquisição de segunda língua não pode ser mais vista como a aquisição de conhecimentos linguísticos, estruturas sintáticas e fonológicas, mas como o desejo e empenho do aprendiz em se tornar um participante de pleno direito nas práticas discursivas de uma comunidade. Eu imagino que a maioria de vocês que estão participando aqui, e o nosso caso do PLE, de português para estrangeiros aqui no contexto acadêmico, são de pessoas que se deslocam muitas vezes, que estão num ambiente em que precisam usar o idioma e não simplesmente moram em seu país e vão estudar português como nós estudamos cursinho de inglês aqui. Só para fazer uma comparação, então, o aprendizado de português, nesses casos, ele não é meramente a gente saber conjugar um verbo certo e completar uma lacuna dando um check, mas ele é realmente poder se expressar, poder se locomover,
poder trocar ideia, dar opiniões. Então, imagina que o falante que está buscando aprender o idioma, ele não está buscando só saber o nome de um objeto, que chair significa cadeira em português, mas ele quer comprar uma cadeira, ele quer falar que a cadeira dele está quebrada, ele quer ir na farmácia e comprar o remédio certo sem ter que ficar se explicando muito e conseguir fazer isso por conta própria. Então, é muito além do que uma fonética correta, uma sintaxe bem amarrada e ajambrada. Seguindo. Bom, quem já trabalha com línguas estrangeiras conhece esse quadrinho. Esse é o quadro comum europeu de referência, ou Common European Framework of Reference, no qual muitos livros didáticos de inglês, italiano, espanhol, francês, línguas europeias como um todo se baseiam. E outras línguas também usam ele como uma referência, às vezes, para fazer sua própria métrica. Então, a métrica que a gente tem, segundo esse quadro, é de A1 a C2, sendo o A1 mais básico e o C2 o mais avançado. É muito importante a gente saber essa e outras formas de mensurar a proficiência para que a gente compreenda também em qual estágio o nosso aluno está e qual material é mais adequado a ele. Tem materiais que passam 2 semestres no A1 para o A2. Tem materiais que em um semestre ele faz o A1 e o A2 fechado. Compensa, às vezes, um material que é mais enxuto. O meu aluno, eu estou num contexto em que os alunos têm essa velocidade, essa carga horária semanal, ou a carga horária é menor e eu preciso de um material mais extenso. A maioria dos materiais, eles trazem essa referência. Então, vou mostrar depois alguns exemplos e vocês vão ver. Uma coisa que é muito importante ler essa tabela é que não existe, agora eu sou um aluno A2, agora eu sou um aluno B1. Entre o início do B1, o meio e o final, tem uma jornada. Então, o meu aluno agora ele é B1. Mas ele está no início desse nível B1? Ele está no meio? Ele está no final? Será que ele é B1 na escrita, na fala, na escuta e na leitura? Ou em algumas habilidades ele está indo mais para frente e outras estão ficando um pouco mais para trás? Então, esse quadro ele é para ser lido com parcimônia. Bom, podem ir deixando suas dúvidas. Não sei se já tem alguma muito importante para eu... Vão escrevendo. Espero que estejam gostando, pessoal. Vamos lá. Tomar um pouco d'água. Essa é uma coisa muito legal de vocês fazerem também durante a aula. Não em exagero, mas narrar o que você está fazendo, para que se aprenda verbos de ação. Então, vou beber água agora. Eu estava com sede. Agora estou melhor. Você não precisa explicitamente ensinar tudo. Você ensina implicitamente com ações pequenas como essas. E saber enxergar isso no material didático é muito importante, porque às vezes você vai ensinar coisas que não estavam previstas no livro do professor ou no próprio exercício, mas que as condições surgiram naquele momento. E aí, nem sempre a gente está com essa anteninha ligada para pegar tudo isso, mas quando a gente consegue fazer um link, você se dá aquele parabéns interno e fala, nossa, eu consegui juntar uma ideia agora com que o aluno entenda. Foi muito bom. Gente, desse livro aqui, Didática de Línguas Estrangeiras, do Pierre Martinet, ele traz alguns esquemas metodológicos. O que seriam isso? São esquemas, são passo a passo da organização do material didático. Isso é uma coisa legal. Então, quando você pega o material didático, uma das primeiras coisas que você pode fazer é pegar uma unidade aleatória ali no meio. Eu não recomendaria a primeira ou a segunda, que geralmente são introdutórias. E veja qual o caminho, quais os passos. Por exemplo, aí eu trago o livro. Texto, tradução, vocabulário, gramática, exercícios de compreensão, de tradução e de gramática, ou é diálogo, tradução, gramática e exercícios, suplemento cultural, vocabulário e exercícios, ou começa com uma pergunta de gramática e regras, aí vai para vocabulário, aí vai para exercícios, ou começa com, olha que interessante esse, é um texto com desenhos, aí é um vocabulário, aí é um exercício a partir do texto, aí é outro texto, então, e por aqui vai, né, diálogo.
qual é a sequência que essas unidades estão seguindo? Elas seguem um padrão? Já está previsível? É bom que elas sigam um padrão, para entrar naquela ideia do previsível que eu falei para vocês, em que o aluno, quando ele sabe o que vai acontecer na aula, minimamente, diminui a ansiedade e ele se prepara para esperar já aquilo. Então, essa preparação prévia é muito importante. E geralmente o material didático ele traz. Por isso que, na medida do possível, nossa vida às vezes é corrida e não dá tempo, mas é bom você ter uma noção global e específica da aula que você está dando, né, do material. Gente, Opa, passei demais. Esse livro aqui é maravilhoso. Intercompreensão, a chave para as línguas. É toda uma teoria desenvolvida pelos pesquisadores aqui sobre a intercompreensão, mas eu trouxe um trechinho aqui que eu acho que ajuda muita gente a pensar sobre. Uma abordagem ao mesmo tempo parcial, em termos de competência, e aproximativa, em termos de construção de sentido, contesta a crença geral de que as pessoas só devem usar a língua aprendida depois de alcançar um grau elevado de proficiência, similar ao falante nativo. Tal condição exime os estudantes da culpa de falar mal, pois eles concentram suas energias em elaborar hipóteses cognitivas, pragmáticas, sociodiscursivas, para entender mensagens cifradas em códigos mais ou menos próximos. Dessa forma, a intercompreensão modifica profundamente a abordagem, desculpem, digitei errado, a abordagem didática do ensino de línguas. O objetivo não é simplesmente conhecer uma, duas, três línguas, cada uma isolada das outras, com o professor nativo como modelo ideal, mas se apropriar de um repertório linguístico no qual as várias capacidades e competências encontram seu lugar. Igualmente, possuir várias estratégias de aproximação, já vou explicar o que são essas, e vários repertórios, decidir objetivos relativos e ter motivações pessoais e pragmáticas são fatores que facilitam a desinibição. As línguas a serem aprendidas não são mais objetos externos, sem relação alguma com a abordagem prévia, com a bagagem prévia. Muito pelo contrário, elas surgem tanto nas habilidades plurilingües do aluno, quanto em suas atividades, em seu desempenho. Isso tem muito a ver com a questão da translinguagem, do code switching, do papel da gramática, da língua materna deles em sala de aula. Então, é uma ideia de que isso é uma noção, pessoal, muito interessante que a gente vai desenvolvendo com o tempo, enquanto professor de língua estrangeira, que é o que eu devo corrigir, quando eu devo corrigir, e não tem receita de bolo. Essa é uma pergunta que não adianta fazer, porque cada um vai desenvolver o seu termômetro. A pergunta que eu me faço é: compensa agora, neste momento, eu parar o raciocínio dele para corrigir esse ponto? Ou é muito mais importante que ele termine aquilo que ele está fazendo, conclua a ideia? Isso não só em questão de aprendizado, mas de travar o aluno, né? Falando em termos simples. Às vezes, se você ficar cortando muito ele vai se travando, não vai querendo falar. Isso agora trazendo para o material didático, também serve para o material didático, para os exercícios. O exercício propunha que ele fizesse X, Y e Z, mas ele acabou fazendo A, B e C. Ele respondeu errado o exercício? A gente usou mal o exercício não foi efetivo para aprender alguma coisa? Então, às vezes, nós não somos presos de forma geral, cada contexto determina o quanto a gente é preso ou não, ao material didático. Então, nesse momento, vale a pena eu fazer esse exercício 7A de assistir o vídeo? Ou a gente está no meio de uma discussão maravilhosa que vale a pena eu pular para o exercício 8 de produção escrita para ele dar a sua opinião? Então, a sequência do material, as lógicas, elas são pensadas para um contexto X, mas cada aula é um contexto diferente. Então, novamente, a gente tem que ser flexível e ter essa abordagem que repense o método a todo instante. Que enfim. Última citação teórica, prometo, a gente passa para a parte prática. Eu gosto muito dessa citação e das teorias da linguística cognitiva, que diz aqui: "The way we think is not the way we think we think." Então, a forma como nós pensamos não é a forma como a gente pensa que a gente pensa.
né? Vejam que eu usei o nós e o a gente na mesma frase. Acontece no português falado, e a gente tem que preparar o aluno para entender isso também. Socorro, português brasileiro. Mas então a forma que a gente pensa não é a forma que a gente pensa que a gente pensa. Por que eu trouxe essa frase? Desconfiem e analisem tudo que vocês forem trazer em aula para o aluno. Porque às vezes a gente tem uma noção de que idiomatismo, expressão idiomática, metáfora, sentido conotativo, é só aquelas expressões proverbiais. Tapar o sol com a peneira, sei lá, ele pisar em ovos, obrigado. Mas a gente se esquece de que a todo instante, ao falar a coisa mais trivial, a gente está fazendo uma metaforização, um uso conotativo da linguagem, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar isso para vocês. Antes de eu entrar no exemplo, então o Fillmore, que também é dessa galerinha da linguística cognitiva tradicional lá de trás, em um dos textos, ele fala sobre o falante ingênuo. Quem seria esse falante ingênuo? Ele é aquele que desconhece a convencionalidade de uma língua. O autor postula que quanto maior o domínio da convencionalidade, maior a fluência do falante, daí a importância desse aspecto no aprendizado de línguas. Então, nós não podemos ser um falante nativo, um falante ingênuo, que não percebe que aquilo que a gente está falando é metafórico, é convencional, e meu aluno não vai saber se ele souber o sentido das palavras separadamente. Exemplo. Olha que interessante isso daqui. Então, em inglês, o meu aluno aprende, olha só, meu aluno aprende que o sufixo ER do inglês, ele forma substantivos agentivos, ou aquele que faz, né? Write, escrever, writer, escritor, paint, pintar, painter, pintor. Beleza. Só que ele não vai conseguir só a partir dessa informação saber a diferença e saber que prison significa prisão e jail significa prisão, que prisoner é a pessoa mantida numa prisão, na condição de presa, e jailer é a pessoa que cuida da prisão, responsável por administrá-la. Então vejam que isso daqui está para além de estruturas morfológicas ou sintáticas, é a convencionalidade, o idiomatismo. Engraçado esse exemplo que eu trouxe, depois eu fui ver que em português também, né? A gente tem prisão e cárcere, que são sinônimos, mas prisioneiro é uma coisa e carcereiro é outra. Então, é um ótimo exemplo. Para vocês pensarem um pouquinho sobre essa questão, como que é algo muito dado, é muito tomado como dado para a gente, a forma como a gente diz. Antes de eu mostrar esse exemplo, eu vou contar só um caso, um relato de caso. Eu não estou cuidando a hora. Tá. Nossa, eu já falei tanto, só é meia hora, gente, desculpem alugar o ouvido de vocês, mas vamos lá. Eu estava dando aula para um americano, um estadunidense, e aí, portanto, língua materna é inglês, no caso dele. E aí, eu estava falando para ele, olha, Ryan, íssimo, a gente já tinha um nível que eu podia falar em português com ele um pouco. Eu falei, íssimo dá intensidade, é muito forte. Por exemplo, forte, fortíssimo, rápido, rapidíssimo. Enfim, e outros exemplos. E alto, altíssimo. E aí eu falei para ele, hoje tá, como é que tá o tempo hoje? Tava um dia, sabe, com muito calor, muito quente. Eu falei, hoje tá? Aí ele respondeu, caloríssimo. E não quentíssimo, como eu estava prevendo que eu queria que ele respondesse. Por quê? Ele errou? Não, eu que errei em esperar que ele soubesse que calor e quente são sinônimos, mas a gente fala muito mais quentíssimo do que caloríssimo. Né? Outras convencionalidades que a gente não percebe, olha só. Complete a frase, né? Por causa da chuva que caiu na região ontem. Pesado, forte, malhada, bombada, são todos sinônimos em determinados contextos. Tem os seus se entrecruzam ali. Mas a gente fala chuva forte. Em inglês, a gente fala chuva pesada, heavy rain. Então,
como que isso se apresenta na sala de aula, né? Às vezes o aluno, ele vai fazer uma frase, uma colocação de palavras que não está errado, mas não é o jeito que a gente diz. E aí você tem que mostrar para ele isso. Olha, certo, legal, mas o jeito que a gente diz, um jeito mais natural, um jeito com maior frequência, é esse daqui, né? E perceber se o material traz isso. Tem materiais que trazem explicitamente esse tipo de conteúdo, tem materiais que não. Olha outro exemplo, decisão unânime, né? Esse para mim é um dos meus preferidos. Desculpa, gente, rasgado, mal vestido, maltrapilho, esfarrapado, é tudo sinônimo. Mas por que que a gente fala desculpa esfarrapada, né, e não desculpa rasgada? Por que que eu falo que eu vou tomar um banho rápido e não um banho veloz? Enfim, o último exemplo, decisão, acho que a convencionalidade, gente, ela se dá nas pequenas coisas, no bom dia, boa tarde, boa noite, no obrigado, no desculpa, no com licença, no quanto custa, no Feliz Natal. E aí, para exemplificar, já dando uma ideia de material que vocês podem consultar, hoje, pessoal, eu queria trazer para vocês indicações de materiais teóricos e práticos, material didático apostilado e material didático complementar. Esse daqui é um exemplo de material complementar, às vezes, para você ou para o seu aluno, que é o Como Dizer Tudo em Português. Ele é em francês para o português, né, para estrangeiros que falam francês. E por que que eu trouxe ele, né? Mas antes de eu chegar nele, então, tá escrito aqui, né, o Feliz Natal. É uma convencionalidade. Em outras línguas vai falar outra coisa, né? Professor, como é que eu falo saúde quando alguém espirra? Depende. Tem línguas até que nem fala nada, você fica em silêncio, você não fala nada. Então, essa pergunta, né, como que eu digo tal coisa? E às vezes, isso é para o brasileiro, mas no nosso contexto de português para estrangeiros, vão ter coisas que você vai ensinar que o aluno não vai ver sentido naquilo. O mesmo caso do americano lá que eu falava. Eu falei para ele assim, eu falei, não, era um outro. Eu falei, Finn, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu imagino que você vai ficar confuso com ela, mas eu vou te fazer só para explicar um pouco de cultura brasileira. Aí eu perguntei para ele, quando você era menor, você estudava de manhã ou à tarde? Não faz sentido. Porque lá a escola é integral assim, começa no meio da manhã e termina no meio da tarde. Não é ou o turno da manhã ou o turno da tarde, via de regra, né? E eu sabia que ele vinha de uma realidade assim. Então ele falou, ué, como assim? Era manhã e tarde. Aí, oportunidade então. Então, aqui no Brasil, geralmente a gente estuda ou só de manhã ou só à tarde, ou tem escola integral. E aí você vai. Nesse livro, Como Dizer Tudo em Português, além de trazer frases prontas em cada situação, ele traz várias notas culturais do Brasil. E algumas são boas, algumas são peculiares. Algumas a gente concorda, outras talvez nem tanto. E aí eu trouxe só um exemplo para vocês verem como que. E por que que eu estou falando e trago esse? Porque às vezes, muitas das vezes, a gente nem faz ideia do que vai ser um estranhamento para o meu aluno, do que não é parte da cultura dele. Né? Vide a minha experiência aqui no PLE ano passado, que eu falava assim, então pessoal, acabou a aula. E ninguém saía. Eles esperavam eu sair primeiro. Né? Então, eu falava, por que vocês não estão saindo? Tem um microfone. Pessoal, acho que tem um microfone aberto. Tá dando um pouco de ruído. Alô, gente, desliga o microfone, por favor. Está atrapalhando aqui. Pode fazer assim, professora. Obrigado. Espera, tal. Ah. Aí, pronto, perfeito. Gente, eu vou dar uma olhadinha rápida aqui no chat, que eu vi que tem alguns... A professora Suzana, o Ryan... era assim,
Era um outro Ryan, professora Suzana, mas eu também conheço o Ryan que veio para cá na UFMS, a gente trocou uma ideia. Inclusive, uma gramática que eu vou mostrar hoje foi uma gramática que eu passei a ele. Eu tinha acabado de sair do forno na época. Eu falei, Ryan, pega esse material aqui que vai ser bom. Mundo pequeno, né? Poxa, foi um prazer ter conhecido ele. Voltando. Então, gente, olha que interessante algumas notas culturais, dizia eu. Eu vou traduzir, tá? Não deu tempo de... saibam que os brasileiros marcam oralmente quando eles estão te escutando no telefone, ao emitir muitos sons ou palavras de atenção. Quem já teve experiência em relação com estrangeiros sabe um pouco talvez disso, que dependendo, sempre, gente, mundo gigante, dependendo do país, da cultura, é muito comum ficar em silêncio, enquanto está no telefone, por exemplo. Então você está falando e a pessoa, aí quando você termina de falar, é a vez da pessoa falar. Como que é a gente brasileiro? Aham, aham, ah, é? A gente emite muito esse pragmatismo, né? Quem é da linguística, tá, dos estudos, pragmática pura, conversação, linguagem, interação face a face, né? Então, a gente faz isso para mostrar para o outro que o canal de comunicação está aberto e a gente está entendendo. O nosso quer dizer, segue. Só que muitas vezes, com experiência já em aula, o aluno está falando e eu, aí ele para. Eu, não, pode continuar. Aí ele confuso e continua. Às vezes, foi lendo esse texto que eu percebi muito sobre isso. Enfim. Ainda nesse assunto de telefone e o livro, ó, uma expressão que provoca muitos mal-entendidos, aqui o livro fala, é o de onde fala. Né? A pessoa liga, você atende, e a pessoa fala, de onde fala? Aí a pessoa que diz, como assim de onde fala? Você que está ligando, você sabe de onde você está falando. Por que você está perguntando de onde está falando? É você que está ligando. Mas não é o jeito que a gente faz às vezes. Então, um abraço no final, né? Um abraço. Então falou, abraço. E o último exemplo aqui desse livro está escrito aqui no texto. Enfim, prepare-se para longas sessões de adeus no telefone. E presencialmente, né? Então tá, falou, então tá, tchau. Então beleza, marca, ok, não, pode deixar. Aquela longa sessão de tchau. E em muitos casos, dependendo da realidade, funciona da seguinte forma, gente, vou preparar vocês caso não tenham ainda vivido assim. Obrigado, tchau. E vai. Pode soar muito rude, né? Mas a gente tem que mostrar também o que para nós soaria rude, o que traria mais conforto, né, de interação comunicacional. E como que a gente... E o material, às vezes, ele traz essas notas culturais, às vezes não. Você pode inserir, e muitas vezes você pode trazer essas questões culturais, você pode transformar a sua sala de aula num mini mundo, reproduzindo interações do dia a dia na sala de aula. Você pode, por favor, fazer tal coisa? E assim vai interagindo. Alguém poderia... e vai explicando. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque o material, gente, por mais pensado, por mais incrível, por maior que seja o grupo que desenvolveu, ele não dá conta de todas essas esferas, de todas essas nuances. Coitado de nós, então, né? Um material que é planejado, pensado por várias cabeças, imagina a gente. Então, quando você pega o seu material didático e vai lendo a aula que você vai dar, já vai imaginando quais inserções, o que você pode aproveitar dali. Certo? Bom. Agora é a parte... Isso, agora eu vou entrar na parte de materiais, gente. Então, respirem, peguem uma água, vou olhar o chat aqui. Ai, que maravilha, professora Suzana. Ok, vou beber a minha água também.
Pega meu e-mail e vamos conversar, professor. Porque eu acho que uma das partes mais gostosas além de dar aula, e eu falo isso sem utopismo nenhum de achar que dar aula é tudo maravilhoso, porque tem a parte trabalheira de preparar muita coisa, a correção, mas vamos focar na parte boa, né? É uma das partes mais gostosas, eu acho que é pensar o que deu certo, o que não deu e como que a gente vai melhorar aquilo, né? Eu mesmo, nossa, eu troco muito de plano, de ideias, a partir do. Porque. E aí você tem que trabalhar a sua frustração, né, gente? Você prepara, você gastou horas preparando, você preparou tal coisa, chegou e não funcionou. Você fala, gente, o problema sou eu, né? E aí, não, é o contexto, é a aula, o material, é a disponibilidade dos alunos, é a sua. Então, quando você tem um domínio, repito, a expressão global do material, você consegue saber onde você corre mais, onde você corre menos, onde você pesa, onde você não pesa. Ai, ótimo, maravilha. Vamos lá, gente. Começando então aqui a parte mais prática dos materiais didáticos. Bom, eu acho que uma das primeiras coisas que vocês, que todos temos que pensar é qual o meu público e qual o objetivo deles. Isso vai determinar todas as suas escolhas. Eu vou mostrar daqui a pouco que tem material desde português como língua de herança, de acolhimento para imigrantes, preparatório para CELPE-BRAS, para crianças e adolescentes, de negócio, língua de negócios, tem todos os contextos. Então você tem que separar bem algumas coisas do tipo: quem é o meu público? Qual o objetivo deles? Em quanto tempo isso vai acontecer? E qual a carga horária dentro e fora de sala de aula? Porque é isso. É um material que é para ser feito em um semestre? 2. Só sala de aula? Ele vai ter muita tarefa? É um material que traz muita tarefa? Pouca. Se traz pouca e ele precisa, eu vou complementar? Então é melhor escolher esse? É um material de acesso aberto ou é pago e tem que comprar? Todos vão conseguir comprar? Eu vou conseguir comprar, né? É um material disponível, acessível? Estou em outro país. Quais materiais tem aqui? Né? Então, eu fiquei sabendo que tem gente de vários países, né, morando em outros países. Uma coisa muito legal é você pesquisar, né, no seu país, nas livrarias, na internet. Por exemplo, eu atendo alguns alunos, como eu disse, eu sou professor de francês, e alguns alunos especificamente no contexto canadense. Gente, como foi difícil no começo para eu achar material de francês canadense? Porque eu estava procurando num contexto global barra França. Quando eu comecei a procurar direto no Canadá, eu daqui do Brasil, eu falei para eles, olha, vê aí nas livrarias, em sites às vezes que vocês acessam, em tal e tal escola e tal lugar. Aí que eu comecei a achar uma outra coisa, também não foi muito. Mas então, às vezes, tem muitos materiais que já existem, porém eles estão muito localizados, muito naquele ponto, não foram tão divulgados, né? E aí a gente tem que caçar e tudo mais. Bom, o contexto de grande parte do pessoal é do português como língua estrangeira, que também envolve o CELPE-BRAS, né, a proficiência, que é o nosso contexto aqui da UFMS. Então, um primeiro movimento que vocês devem fazer é entrar no site do CELPE-BRAS e ler esse texto aqui, que eu tirei do próprio site, da página inicial, de qual a fundamentação da prova. O que é língua para a prova? Né? O CELPE-BRAS fundamenta-se na ideia de proficiência como uso adequado da língua para desempenhar ações no mundo. O exame considera aspectos textuais e principalmente discursivos. Pulando um pouquinho ali para baixo, no terceiro parágrafo, o exame tem uma parte escrita, que avalia a compreensão oral e escrita, e a produção redigida em língua portuguesa. E uma parte oral, interação face a face, que avalia o desempenho na compreensão e nas produções orais da língua. A proficiência é avaliada a partir do desempenho do participante nas duas partes. Isso inclui práticas de uso da língua portuguesa que possam ocorrer no cotidiano de um estrangeiro que pretende interagir em português no Brasil.
O segundo passo é ver exemplos das provas. E aí você começa a entender um pouco que é um pouco diferente do ensino de idiomas, de cursos de idiomas, de escolas de línguas, né? Em que você tem ali um planejamento de 2 a 4 anos, pensando aí em línguas latinas, né, línguas romanas, italiano, francês, outras línguas um pouco mais de tempo, e o conteúdo também, né? Às vezes tem material que é um conteúdo genérico, às vezes tem um que é mais específico. Italiano para viagens. Francês para negócios. Esses recortes são importantes de serem analisados. Bom, nós temos no mercado brasileiro, no Brasil, eu diria vários, acho que eu posso usar a palavra vários materiais, cada qual na sua casinha. Esse daqui é de acesso aberto, por exemplo, Portas Abertas, e ele é um material de português para imigrantes. Então, aqui, mesmo pelo recorte que eu coloquei para vocês, já dá para ver o foco, né? O foco é uma pessoa imigrante no Brasil, muitas vezes em contexto de refugiado, né? E aí ele precisa lidar com documentação, ele precisa lidar com questões técnicas, burocráticas. Outro exemplo. Esse daqui, eu vou voltar nesse daqui depois. Não, vou falar dele agora. Esse daqui é um exemplo, gente, de material, de um exercício, aliás, que eu não gosto, né? Que eu acho que a gente tem que trazer exemplos bons e aqueles nem tanto, na visão de cada um. Na minha visão, esse daqui não é tão bom, por quê? Tem muita informação na página. Tem muita coisa acontecendo para um material de nível básico. Isso aqui, como a gente pode ver, é conteúdo iniciante. É as primeiras páginas de um livro. Na minha experiência, quando tem muito conteúdo de uma vez para o aluno olhar, primeiro, ansiedade. Meu Deus, quanta coisa. Segundo, estou perdido. Terceiro, vou dar conta, vai misturando as coisas. Então, na minha experiência, o que funciona melhor é um material mais limpo, com menos conteúdo de uma vez. Caso não dê para ser assim, o material didático já está pronto, criar slides ou reduzir de forma que você tire um pouco do campo de visão essa quantidade de informações. Pessoal, nós temos vários materiais de ensino de português enquanto idioma assim, geral, esses cursos de línguas, tá? O Avenida Brasil, que ganhou uma edição recentemente, uma nova edição, que está bem legal, nessa questão que eu acabei de falar de conteúdo na página, eu acho que ele traz bem, assim, compassado. A maioria desses materiais, vocês conseguem achar uma amostra deles nos sites, tá? Então, se eu não me engano, no site, você procura por Nova Avenida Brasil, você acha uma amostra do início, o samba também, e aí você consegue ter uma ideia. O samba é um material legal também, ele traz bastante aspecto cultural, muita cultura, muito uso prático. É que o Avenida Brasil, o samba é mais novo, né? O Avenida Brasil, ele é mais antigo, então eles acabam tendo uma diferença nesse sentido. Esse Bem Brasil é um pouco mais recente, bem mais recente também, na verdade, super recente. E o Muito Prazer, que é um pouco mais antigo, trouxe aqui para o pessoal do presencial, pode dar uma olhada também. Olha o que eu falo sobre o conteúdo, né? Por exemplo, eu não sei se tá? Então, vejam, é um pouco mais limpo, né? Assim, não tem tanta coisa. Claro. Aqui. Deixa eu só falar uma coisa sobre a tua avaliação, sobre aquela página com muita informação, né? Acho que vale voltar, porque tem gente comentando ali, né, que nunca tinha pensado nesse detalhe, porque vejam bem, nessa página pede muitas informações de ordem diferente também, então, que
provavelmente eles não vão ter aprendido já na primeira aula. Então, veja, qual é a data ou local de nascimento. Já vai precisar saber dos números, né, de como que se expressa as datas, ou seja, isso é alguma outra aula, né? Veja quantos anos você tem, também está na categoria números, né? Qual o nome da sua mãe, aí já é informação de outro tipo, né? Então, eu acho que o grande problema desse não é só a quantidade de informação, mas os tipos de informações diferentes, né? Não é que está pedindo só números, está pedindo várias coisas de ordens diferentes, né? Eu acho que é importante a gente observar isso, né? E geralmente, quando pede um diálogo desse tipo, você tem que ter trabalhado com essas coisas anteriormente, né? Para então os alunos darem conta. Só essa observação que eu gostaria de fazer. Perfeito. Perfeita a colocação de vocês, da professora, do pessoal no chat, porque, prof, eu acho que o microfone está ligado. Fechou? Não, acho que está ligado. Fechou. Ah, tá. Porque esse é um olhar também que a gente tem que ter para o material didático. Você tem que olhar também para o exercício, para a unidade e pensar qual o conteúdo de língua meu aluno precisa ter para estar aqui, para desenvolver essa atividade. É uma atividade que vai falar de contar histórias do que aconteceu, ele precisa saber do passado. É uma atividade que vai falar de números, né? Ele precisa saber os números. E aí, se ele não sabe, e aí se é muita coisa nova que você tem que ir inserindo no meio do exercício para dar conta, isso frustra, porque parece que ele não sabe nada. Então, é muito interessante isso. Às vezes a gente tem que escolher um exercício mais fácil, com conteúdo, com 80%, 90% do conteúdo que ele já viu e 10% novo, para que não seja aquela carga de informação nova, né? Tudo de uma vez. Que enfim, tem teorias que falam sobre isso, né? Teorias é o que ele sabe e mais um pouquinho. Voltando. Muito prazer, tal. Eu não estou me aprofundando em nenhum desses daqui, pessoal, porque vocês podem ver depois as unidades modelo e também eu já vou mostrar um livro daqui a pouco que analisa esses materiais. Cereja do bolo, aguardem. Tem esse daqui, que ganhou uma nova edição que compila tudo, porque antes ele era separado em livros aí junta. Isso é uma coisa para ver também. Muitos materiais, ele tem o livro de sala de aula e o caderno de exercícios. Muitos têm CD. Eu vou ter onde tocar esse CD? Né? Não, tem que comprar aqueles tocadores externos, assim. E, claro, tem alguns materiais mais específicos. Eu trouxe alguns aqui. O Brasileirinho, que é português para crianças e adolescentes. O português para chineses. Eu tenho aqui também o português para falantes de árabe, né, desenvolvido pelo pessoal da Universidade da UFRJ. O setor de estudos árabes da UFRJ. Quem quiser depois não achar algum desses a unidade modelo, tal, pode me mandar um e-mail, eu encaminho um pedacinho para vocês verem como que é por dentro. Mas esse daqui do árabe é bem legal porque ele traz as traduções de algumas coisas e os textos culturais ele traz em árabe também. Então a parte cultural, o vocabulário também é em árabe. E tem CD. E no final tem um glossário, né? Tem um glossário português-árabe. Outras coisas interessantes é bom ter como o dicionário. Aqui a gente recebe pessoas do Timor-Leste, onde as línguas oficiais, além do português, é o teto. E muitas das vezes eles só falam teto. Então, por exemplo, o dicionário. Esse aqui é o dicionário de teto, de português teto, na verdade. Porque é, né, do português para o teto, então ele vai pesquisar a palavra que ele não conhece. E agora chegamos a alguns exemplos práticos, né, análise. Eu escolhi para trazer para vocês, primeiro, alguns materiais que a gente desenvolveu e usou aqui no PEC PLE ano passado. Esse daqui especificamente, talvez os professores não conheçam, porque é o que a gente usou com o
os falantes de árabe que chegaram já no final. Por quê? Eu trouxe esse daqui justamente porque era um grupo que falava inglês. Então a gente conseguiu colocar um glossário aqui em inglês de explicações. Mas quando é um grupo multicultural, multilingüe, esse material aqui, por exemplo, olhem só. Então, atividade 1, apresentação. Olá, bom dia, meu nome é, eu sou, eu tenho anos, prazer em conhecê-lo, conhecê-la. Precisaria saber os números ali para a idade. É uma frase já feita, para podermos nos apresentar. O aluno pode usar as informações dele, ele pode criar um personagem, ele pode se apresentar e depois apresentar o colega. Imagens, pouco conteúdo dentro do mesmo eixo temático, com a mesma gramática, que aqui é o verbo ser e o verbo ter. Perguntas, né? Qual o seu nome? Perguntas em que a resposta é o texto inicial. Veja que aqui a gente vai acrescentando o conteúdo passo a passo, de pouquinho em pouquinho. Apresentando o colega, né? Então essa é uma extensão. Eu me apresentei, agora eu vou apresentar o meu colega. Os números. Eu preciso ensinar de 0 a 20 mil de uma vez? Não. De 0 a 20. Com números de 0 a 20, quais perguntas e respostas eu já consigo trabalhar? Quantos anos você tem? Se for um grupo jovem, às vezes a gente pode inserir mais números. Quantos estados o Brasil tem? É uma questão cultural, que o CELPE-BRAS cobra também. Quantas cores tem a bandeira do Brasil? E quantas cores tem a bandeira do seu país? Porque também não é só Brasil, né? A intercompreensão não é só linguística, é cultural. Ele que eu tenho que compreender minha cultura tanto quanto eu tenho que compreender a dele, né? Qual é o seu número de telefone? Aqui dá para falar de 1 em 1, que aí usa os números só de 0 a 10. Quantos irmãos você tem? O próximo, gente, é um exercício de áudio. Professor, né, Lucas, o material não tem áudio, eu não consegui o CD, não tem como áudio, como é que eu faço para trabalhar escuta e áudio com o meu aluno? Você pode gravar. Você pode pedir para colegas seus gravarem. E a gente produz o material. Porque, afinal, a minha fala de hoje, eu estava me concentrando muito em materiais que já existem, mas também é sobre produção de material didático, não é? Então a gente pode produzir e produzir os nossos áudios. No caso do CELPE-BRAS, é interessante que você tenha contatos e colegas para te ajudarem de várias regiões do Brasil, que a gente tem vários sotaques. Como que vai ser essa gravação de áudio, essa produção? Tem várias formas. Você pode fazer, por exemplo, usar a professora Patrícia de exemplo. Ela vai ser a minha cobaia para eu gravar o meu áudio para usar o material, com consentimento dela, né? Eu posso gravar uma conversa sem roteiro. Então eu vou falar, professora, eu vou gravar, tal, Patrícia, eu vou gravar aqui, beleza? Tá, a gente começa a gravar. Oi, qual o seu nome? Quantos anos você tem? O que você vai fazer hoje? Informal, sem roteiro. Pode ter roteiro, e aí ela lê o roteiro. Tanto com roteiro ou sem roteiro, mas essas questões muito formalizadas, elas ficam um pouquinho não naturais. Porque o que eu tenho que conversar com a pessoa que vai me ajudar a montar esse áudio é: fale naturalmente. Porque, oi, qual é o seu nome? Aí ela fala, meu nome é Patrícia. Quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos. Um robozinho, né? Então, pessoal, tudo tem o seu lugar. Tem um coração de mãe, cabe tudo. Então, existe o lugar para aquele áudio mais robozinho, mais padrão. É para o início, é para o aluno que está inseguro, é para o aluno que tem uma fonética muito diferente da nossa e ele precisa escutar passo a passo primeiro. Então eu trouxe 2 exemplos de exercícios com áudios aqui. Só um segundo, vamos lá. Não, né? Peraí.
Eu acho que eu tenho que habilitar aqui. Agora eu acho que vai, hein, pessoal? Olha só. Olá, meu nome é Tatiane. Eu tenho 20 anos. Eu moro em São Paulo. Eu sou estudante de engenharia. Eu moro com meus pais e minha irmã. Eu tenho um cachorro que se chama Laika. Meu aniversário é no dia 15 de março. Então vejam, esse áudio ele foi roteirizado, ele tinha informações específicas, mas não estava tão robô, né? Um pouco, é roteiro. E aí, antes de passar o áudio, você explica para o aluno as informações que você quer, né? Olha, o nome, a idade e tal. Tinha uns 5 desses para fazer. Aqui é um outro que eu não trouxe o áudio, só trouxe as questões de exemplo. Olha só, você tem que direcionar o que você quer que o aluno escute naquele áudio, né? Eu estou falando tudo isso, pessoal, porque para produção de material, né? Então você vai criar um exercício de áudio. O exercício ele tem que dar a ideia, ele tem que direcionar o olhar do aluno, porque ele não, né, ele vai ficar perdido. Existem muitos materiais e teorias que trabalham com a ideia do pre-listening, do listening e do post-listening. Então, antes de escutar, enquanto escuta e depois que escuta. É uma opção. Antes de escutar, você faz um exercício de vocabulário. Enquanto escuta, tem que prestar atenção nisso daqui. Depois que escuta, faz uma discussão sobre aquele assunto. Tá? Tem vários níveis de complexidade dos exercícios. Você pode trazer a transcrição do áudio com algumas lacunas de palavras, e ele tem que completar as palavras. Por que esse daqui é interessante? Para o aluno que ainda não consegue dominar esse áudio inteiro, mas só alguns trechos. Segundo exemplo de áudio que eu trouxe. Nem se fala, é aquele caos. Mas tem lugares bem tranquilos também. Tem o parque perto do rio, que é super calmo, cheio de verde, sabe, ar puro. Eu gosto de ir lá para caminhar no final da tarde, quando o clima tá mais gostoso, assim. E o bairro onde eu moro é mais residencial, né? Então, assim, é seguro, dá para andar à noite, sem muita preocupação. Tem umas áreas, assim, da cidade que são meio perigosas, né? Principalmente à Agora vocês conheceram a voz da minha irmã. Ela que me ajudou a gravar esse áudio, é jornalista, dicção maravilhosa, né? Como vocês viram, era roteirizado, mas ela tentou deixar um pouquinho mais parecido com uma fala espontânea, usando marcadores como, bom, então, nem se fala. Então ela inseriu também, eu dei um roteiro, mas eu falei, olha, você pode inserir algumas coisas, tirar outras, deixa natural. E olha que interessante esses exercícios. No trecho do áudio, é aquele caos? O que essa expressão quer dizer? Quais lugares são mais tranquilos? O que a pessoa quis dizer com a frase é uma cidade viva? Reparem que o exercício 2 tem opções, o 4 é aberto. Então você também pode controlar. Eu vou sempre dar opções, eu vou deixar aberto. Dá para variar bastante o tipo de exercício. E a transcrição, né? Aqui é a transcrição. Vocês podem gravar um áudio espontâneo sem roteiro e transcrevê-lo depois. Porque às vezes a gente acha que esses áudios que têm transcrição, porque eles foram roteirizados antes. Não, você pode gravar uma conversa, recorta ela, o que te serve, e transcreve. Olha esse exercício de vocabulário, pessoal. Isso aqui eu já estou entrando na parte de montar material didático, tá? De fazer. Associar a palavra com imagem. O que mais que eu trouxe aqui? Olha só, a ideia é descrever lugares. Antes de eu chegar lá na ponta, que é descrever um lugar, eu vou começar falando, tem vários lugares. Quais são? Escola, hospital. Quem trabalha nesse lugar? Onde ele fica? Aqui na cidade tem? Você vai montando até chegar onde você quer. É sempre que o primeiro exercício não é onde você quer chegar. São passos até esse todo, que é uma abordagem, que é a checklist do eu consigo, né? O aluno consegue pedir as horas, o aluno consegue pedir informações e entender onde é tal lugar. Esse check, ele só vem no final de um percurso. Tá?
Só um momento, pessoal. Já vem. Eu vou ter que explicar essa careta, gente. É porque eu estava acabando a bateria do meu computador e pegamos o carregador de outro notebook e serviu. Estava preocupado aqui, gente. Olha só, é vocês mandando boas energias para mim. Obrigado, gente. Deixa eu ver aqui no chat. Sim. Uhum. Mas tem uma IA específica que faz áudios, lê textos Uhum. e ficam bem, ficam bem naturais, sabe? Uhum. Quem não tiver gente pra É. gravar, é uma opção. Eu confesso que eu tenho pouca experiência com o sintetizador de voz artificial. Mas eu gostei que você trouxe a pergunta da inteligência artificial. Acho que esse é um ponto que a gente pode falar, sobre como usá-la na produção de material. Sobre voz, não sei mesmo. Mas, honestamente, Eric, eu acho que é tranquilo usar os seus recursos. O que, que eu faço, gente? Vou falar o passo a passo. Eu gravo no WhatsApp, eu abro o WhatsApp Web e baixo o áudio. Ele baixa em MP3. Por que, que eu faço isso? Porque aí ele baixa num tamanho pequeno. Porque o gravador de som, ele é muito tecnológico e tem várias funções. E aí fica um arquivo de 20 megas. O áudio do WhatsApp fica um áudio bem leve, um arquivo bem leve de subir. É possível acessar os áudios do livro? Sim, sim, perfeito. Vão pesquisando aí os materiais. Sobre inteligência artificial, gente, eu também tenho pouca experiência na inteligência artificial que gera áudio, vídeo e imagem. Eu já explorei bastante e conheço somente texto. Eu acho que gerar imagens legal, porque claro, o sonho é que nós tivéssemos como pagar pessoas para ilustrarem, podermos pagar essas imagens e tudo mais, mas a realidade é que às vezes por baixo custo a gente gera imagens na inteligência artificial que não vão dar problemas de direitos, né? E a gente pode usar para ilustrar o nosso material. Sobre geração de vídeo, não sei. Agora, de texto, muito cuidado. Nós somos falantes nativos, então nós temos uma intuição, né, do que está natural e o que não está natural. A inteligência artificial geradora de texto parte muito do inglês. E às vezes ficam umas estruturas assim, tá estranho isso daqui, né? Então, não que eu seja conservador e ufanista de não querer usar palavras estrangeiras, mas eu acho que se a gente tem a palavra candidatar, não precisa usar aplicar, mas se as duas concorrem, vamos colocar as duas também. Eu acho que a gente tem que representar a realidade, né, para o aluno, do que ele pode encontrar. Sobre usar a inteligência artificial para fazer exercícios, ela é ótima para um primeiro rascunho. Faça um exercício, um texto para não sei o que lá. Pá, gerou. Esse é seu primeiro rascunho. Trabalha ele. Vou usar tudo que está aqui? Vou mudar alguma coisa? Ficou difícil demais? Ficou fácil? Acho que é isso. Proveniente de países anglófonos. Fala de novo. Labs, de laboratório. É o que gera voz? Legal. Aham, de criança, de velho. Que legal. Mas e sotaque? Será que tem? Aham.
Legal, porque quando eu vou selecionar, gente, material para os vídeos, já vou mostrar exemplos, é legal vocês pensarem em jornais, geralmente, nessas notícias, do jornal daqui do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Recife, de não sei onde, de vários lugares, né, do Sul, todas as regiões. Inclusive, dependendo do contexto da turma, os outros países anglófonos, né? Não vamos nos esquecer de que a, eu falei anglófono, né? É, lusófono, desculpa. Me deu um pequeno bug. Lusófonos, né? A lusofonia, ela é muito mais do que só Brasil e Portugal, né? Uhum. Isso, bem lembrado. Autenticidade dos materiais. Na minha opinião, é uma gradação. Eu começo de materiais talvez menos autênticos e mais artificiais para que eu controle a língua, a extensão da língua ali, e vou caminhando para o momento em que chegam os mais autênticos, naturais, porque na autenticidade a gente não pensa, vou usar só presente, só passado, vou falar só desse jeito. É tudo ao mesmo tempo. Que aí entram as estratégias. Eu acho perigoso usar estratégias de leitura já desde o início, tipo assim, identifique só a ideia principal. Eu acho que nesse início de construir as bases, é bom que trabalhe-se tudo que está ali no texto, tudo que está ali, porque é a base, é o começo. Quando vai evoluindo e vai espraiando, vai expandindo para outros vocabulários, aí realmente não tem como dar conta de tudo. E a gente trabalha as estratégias para pegar ali as ideias principais e tudo mais, na minha opinião. Eu fiquei muito feliz com o carregador. Eu estava preocupadíssimo. Gente, outro tipo de exercício legal. Categorização das palavras. Você pode separar por categoria gramatical, que é algo mais tradicional, né? Separa os adjetivos em uma coluna, os substantivos em outra, os verbos em outra. Esse tipo, às vezes é legal para ver formação de palavra, né? Então, pulo, pular, né? Sei lá, globo, global, globalizar, globalização. Aí ele consegue entender a formação de palavras. Mas você tem sempre que se perguntar, para que esse exercício? É só para fazer um exercício? O que eu quero? A finalidade do exercício não pode ser ele em si. Mas o que ele promove de uso de língua ou compreensão e estudo? Aqui tem que separar os adjetivos em positivos e negativos e depois usar eles para completar as lacunas. Aqui é um exemplo de vídeo, olha só. Esse daqui já é para um nível não tão basiquinho, né? Já tem aí alguns meses de estudo do português, já estamos nos preparando um pouco para o CELP-Brás, e vai ser um vídeo notícia. Eu introduzo a ideia do vídeo. Olha, gente, nesse vídeo a gente vai falar sobre tal assunto. No Brasil tem tais coisas. Essas palavras em negrito destacadas, né? São palavras que talvez eles não conheçam, que vão ser importantes para o vídeo. Que é aquela coisa que eu falei do do preparatório. Caso vocês queiram ver tem alguns materiais que fazem trabalho com vídeo. Eu trouxe um de língua inglesa, tá? De português não sei, mas de inglês tem esse daqui, por exemplo, ó, atividades de vídeo para o ensino de inglês. Ele está bem divididinho nessa, antes de ver, enquanto vê, depois que você viu, todo passo a passo. É legal para ter um exemplo, né? Caixa de ferramentas. Ligar a palavra com a definição. E aqui o vídeo. Olha só um exemplo de vídeo que nós colocamos no material aqui ano passado. Vamos ouvir. O Mercado Escola Agricultura Familiar é um projeto que já tem 10 anos, mas está sendo colocado em prática nesse espaço aqui da universidade nesta quinta-feira. Eu vou conversar com a professora Aline, que é responsável pelo projeto. Ok, acho que deu para ter uma noção.
Aí, interpretação sobre o vídeo, quais elementos aparecem. É muito interessante, pessoal, que o que determina também a dificuldade de um áudio e um vídeo é o exercício que você faz dele. Porque olha só, esse daqui, marque um sinalzinho dos elementos que aparecem no vídeo ou que você ouviu. Isso aqui é um exercício mínimo. Ele não precisa ter entendido todo o vídeo. E a gente vai evoluindo nas perguntas, né? Descrição de imagem. O exercício bom para a sala de aula. Descreva. A descrição de imagem, gente, pode ser do fundo para frente, descreve os elementos, as cores, o cheiro, a textura, o que que faz, abre o pote, fecha o pote, compra, paga. Uma imagem, você faz muito tempo de aula. Claro. Não vamos encher uma lista de 50 palavras novas de nomes para geleia e compota em português, né? É aquele vocabulário que cabe naquela interação, juntando o que ele já viu com o novo. Descrição de imagem. Aqui você pode descrever o que as pessoas... Eu gosto desse tipo de imagem também para descrever, porque essa daqui só tem uma coisa para ele falar. Os produtos. Essa daqui oferece vários elementos e cada aluno vai descrever aquilo que ele consegue com o seu vocabulário. A aluna X sabe vocabulário de descrever pessoas, então ela vai falar das pessoas. O aluno Y conhece o nome de alguns produtos, ele vai falar dos produtos. Então, imagens que têm vários elementos também abrem as portas para oportunizar que os alunos tragam o que eles tenham de bagagem, né? Dá para trabalhar com placas, com imagens, né? Olha essa daqui. Cuidado, você pode estar pisando na cura do câncer. Mata Atlântica, Rota do Sol, Brasil. Qual é o aviso principal da placa? O que a placa quer proteger? Onde essa placa está? Com quem que ela está falando? Como assim, ó, a linguagem figurada que a gente falou mais cedo? Pisar na cura do câncer. O que é pisar? Primeiro ele tem que entender o que é pisar. Depois cura. Como assim pisar na cura? Acha um sinônimo. Destruir, danificar, prejudicar, fazer mal. Qual que é um sinônimo para pisar na cura? Esse é um outro texto que nós fizemos, então, de cultura, né? Sobre a Marina Silva. A temática era o tema ambiental e tudo mais. Aqui é um exemplo de vídeo, notícia foi um. É a propaganda. Aqui, gente, vocabulário de cores. Pra que tanta sandália, amiga? Uai, gente, cada uma tem uma função, você não sabia não, amigo. Branca, pra não faltar paz. Amarela, pra não faltar dinheiro. Azul, pra não faltar serenidade, que a gente precisa. Verde, esperança. E vermelha, pra não faltar sexo. Opa, posso ajudar? Quero 10 pares da vermelha. Tudo 39. Muito bom, né, pessoal? Tudo 39. Então, que conteúdo linguístico essa propaganda nos abre? Associar cor com finalidade, dá para fazer duas colunas, ele tem que associar branco, prosperidade, não sei o que lá. Para não faltar, ela repete toda vez essa estrutura. Branco para não faltar prosperidade, paz. Vermelho para não faltar não sei o que. Amarelo para não faltar não sei o que lá. Esse para não faltar, ensina o verbo faltar. Está faltando? O que falta? Falta tal coisa no país? No seu país? Aqui no Brasil? Falta tempo? Sobra? Esse daqui é um exemplo de texto controlado, não é autêntico, para a gente começar a trabalhar uma interpretação. Então, bilheteria fechada, né? Em que local a gente pode encontrar o aviso? O que você vai fazer após ter visto esse aviso? Isso aqui é uma pergunta muito interessante de uso, né? De pragmática. O que você vai fazer? A bilheteria estará fechada até as 14. Você vai esperar? Você vai de Uber? Porque também não tem resposta fechada, né? Às vezes o aluno pode trazer uma resposta que a gente nem espera. Outro exemplo.
deixar vocês olharem. Olhar o chat enquanto isso. Ah, sim, as havaianas lá de cunho político, verdade. É, e talvez seja cultural também, né? Essa coisa da direita, pisar com o pé direito, né? Que é um idiomatismo. É, é o significado das cores. Bom. Esses próximos slides, pessoal, que eu vou mostrar, eu tirei de um livro didático maravilhoso do William Cereja, que é Interpretação de Texto para o Fundamental. Então, assim, mas você tem que ter o crivo, né? Não é para ser algo muito infantil, né? Para que o aluno também não sinta, porque tem aluno que não gosta. Tem aluno que ama. Você vai pegar um livro ilustrado e ler para ele contando uma contação de história, ele vai amar. Tem outro aluno que vai achar que está tratando ele como criança. Então, coisas para se pensar. Olha que legal, né? Deixa eu voltar nesse aqui. O que se comemora no dia 25 de setembro? Qual é o objetivo da campanha, né? Em que município, olha, em que município foi feita? Porque aqui no Brasil a gente coloca geralmente embaixo ou no topo em cima sem o município, né? Geralmente é embaixo, no canto direito. É uma via de mão dupla. Significa que os carros circulam em 2 sentidos na mesma rua. Qual que é o sentido, então, de gentileza no trânsito é uma via de mão dupla? Às vezes, o que você quer não é nem que ele entenda aqui a gentileza de via de mão dupla. Você quer ver se ele consegue expressar a opinião dele explicando isso. Né? Então, as finalidades às vezes são outras. Aqui mais um exemplo de texto. Ó. Esse é o texto. Vejam que é um texto controlado, mas é retirado da folha, wall. E as questões. A Isabela é brasileira, chinesa, francesa. Olha que questões tranquilas, né? Assim, amigáveis. Outra imagem. Gente, imagem, né? Dá para trazer tanta coisa numa imagem. Só um momento, gente, que eu acho que travou um pouquinho. Só um momento, gente, que travou um pouquinho. Acho que alguém abriu o microfone. Tem alguma pergunta? Alguém? Né, que acho que alguém abriu o microfone. Pronto. Vamos ver se agora a apresentação vai. Já estou me encaminhando para os finais. E aí eu tenho alguns materiaizinhos aqui para mostrar para vocês, hein, gente? Quem ficar até o final, cereja do bolo. Vamos lá, eu parei aqui. Então, olha só, sobre essa fotografia, né? Quem são as personagens da fotografia? Quantos anos elas aparentam ter? Aí, eu acho que Lucas, eu mudaria um pouco esse enunciado, esse aparentam. Talvez é um verbo muito avançado. Quantos anos parece que elas têm?
Às vezes você pode modular para ficar mais perto da oralidade, às vezes você pode modular para ficar mais perto do texto escrito formal. Pela claridade da fotografia, dia ou noite, né? E por aí vai. Bom, últimos 2 slides aqui, depois eu tenho mais uma fala, pessoal, para fazer sem os slides. Como que uma das possibilidades de material aqui para o PLE, por exemplo, do PEC PLE da UFMS. Esse aqui é um exemplo para vocês. Então, nosso contexto aqui é de pessoas que vão se tornar acadêmicos de cursos de graduação, que vêm para estudar português por um pouco menos de um ano praticamente, para passar na prova do CELP-Brás e começar um curso de graduação. Essa é a nossa realidade. Você pode pensar, além do conteúdo gramatical, vocabulário, gramática e tal, cultura brasileira. Olha só, isso daqui seria para uma unidade de abertura. Esse cronograma eu fiz para, acho que pensando em 8 unidades, cada unidade durando mais ou menos um mês, aí durando 8 meses. Ó, na unidade de abertura, onde fica o Brasil, quem é o brasileiro, cumprimentos e horários, convidando e recusando um convite no Brasil, né? Quando a gente fala assim, a gente vai se falando. Não vai, né? Vou marcar. Então, são tópicos que nunca mais vai ver. Literatura e artes, dá para trazer uns quadros, uns poeminhas, uns textos, música, cultura local, né? Onde fica o MS, o Mato Grosso do Sul, no caso. Letramento acadêmico, né? Então, para além do letramento gênero textual, saber fazer resenha e resumo, letramento acadêmico de saber entrar na plataforma do site, conhecer as estruturas físicas e institucionais do campus, como que é a relação professor-aluno numa universidade brasileira, como que o ensino superior se divide aqui no Brasil, né? E o que eu deixei aqui por último? Uma parte importantíssima. Além do material didático padrão, que eu já vou comentar um pouco mais como que eu começaria a montá-lo, pode-se pensar em recursos complementares. Esses daqui são alguns do que, se tudo der certo e a gente vai conseguir desenvolver bem, já começamos algumas coisas e testamos também nas nossas experiências passadas, seriam esses recursos aqui. Livro do professor. O livro do professor depende muito do material. Tem material que engessa o que o professor vai fazer e tem material que dá sugestões do que pode ser feito. O livro do professor é bom na parte que fala de atividades complementares. Então, acabou o conteúdo, sobrou tempo e você quer expandir aquela atividade. Geralmente no livro do professor tem algumas sugestões, links e tal. O livro do professor, né, é aquele que dá o passo a passo. Leitura, livros de leitura graduada, os readers, né? Então, quem trabalha já com ensino de idiomas conhece esses livros que são adaptados. Esse daqui é de alemão, por exemplo, ele é ilustrado, o que pode cair naquela coisa do infantil que eu falei para vocês. Então, esse é um outro exemplo de italiano, em que a linguagem é controlada para num determinado nível de proficiência. Tem a explicação das palavras na própria língua. Leitura complementar. Compêndio de jogos e dinâmicas. Um livro que eu recomendo bastante, que dá para adaptar para qualquer idioma, é esse daqui, ó, Jogos e Atividades para o Ensino de Inglês, mas aí você pode tranquilamente adaptar para outro idioma, né, português como língua estrangeira também. Gente, ele tem mais de 300 maneiras de brincar na sala de aula, jogos de tudo quanto é jeito, muito bom. Atividade com música, né? Mas tá.
Suplemento de gramática, exercícios extras para praticar gramática, e não precisa ser nada elaborado. Olha esse daqui, exercícios de italiano. Ele traz uma minúscula tabela do conteúdo, só para o aluno relembrar o que é aquilo, e exercício. Frases com lacuna para completar. É isso, é praticar pontualmente aquele tópico gramatical, né? Tendo consciência de que é um exercício para isso. Ah, mas não só a gramática. Não, só a gramática não, tem texto, tem tudo, mas tem que ter o momento da gramática. Suplemento de vocabulário. Diário de escrita. O que seria um diário de escrita? Propostas para ele escrever. Não precisa ser grandes coisas. Faça uma lista de 10 itens do supermercado. Escrita. Faça a sua agenda da semana. Aí tá de segunda a sexta. E o que é uma agenda da semana? Comprar ovos. Ir para aula de natação. Teatro. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um verbo. Coisas assim. Guia de músicas, vídeos, filmes e podcasts, né? É sempre bom que o nosso aluno tenha esse arsenal de recursos complementares para estudar por conta também, para pesquisar outras coisas que agrada a ele. Eu não coloquei aqui, mas perfis no Instagram também são legais para seguir, tá? Bom. Sim. Para docentes que estão iniciando na área de português para estrangeiros, eu recomendo algum site para atuar material online específico. Teria indicação de material de leitura. Tá. Conhece editoras ou webs que fazem envios desse. Ok. Eu vou de trás para frente, que é mais curtas as respostas. Editoras ou sites que fazem envios desses materiais. Olha, eu realmente não sei responder totalmente essa pergunta. Eu sei que por sites como a Amazon, por exemplo, você consegue importar. Eu sei, não lembro agora de cabeça o nome, mas que tem sites feito assim por pais brasileiros que têm filhos, né, no estrangeiro e no exterior. E é um site que ele manda livros infantis em português e tem materiais também complementares. Mas eu não sei responder para além dessas grandes editoras. Indicação de leitura graduada em português? Não. É uma falta que eu percebo ou que eu ainda não encontrei. Tem italiano, francês, alemão. Agora, esses materiais de leitura graduada em português, tem alguns que são dessas coleções que é de todos os idiomas. Então, é o mesmo autor que ele faz leitura graduada em vários idiomas. Tá? Que seria assim, português por histórias, né? Italiano através das histórias. E aí tem que pegar e ler e ver como é que é. O que eu recomendo? Montar o próprio. Infelizmente, eu adoraria que tivesse pronto. Eu não encontrei ainda algum que fosse interessante de adotar. Não sei o quão tranquilo é. Né? A gente vai produzir, vamos. A estante virtual, né? A estante virtual que a professora mandou o link é um site que junta os livreiros do Brasil. Então, sebos de livros usados e livrarias, eles estão reunidos lá. Você pode entrar em contato com esse livreiro e ver se ele exporta. Ou talvez pelo próprio site já dê para comprar já com endereço exterior. Eu não sei se o próprio site já tem isso. Mas você consegue o número dos livreiros com os livros. Ótimo. Esse daqui, gente. Comprei na estante virtual. Esse daqui, ó, comprei na estante virtual.
Hum. Aí a pergunta do Valdomiro, né? Para quem está iniciando nessa área, recomendo algum site, plataforma ou material. O que eu recomendo? Algumas coisas. Legal, você vê no YouTube alguns professores que têm vários vídeos e ver como que eles explicam. É um primeiro momento de você ver como que outros colegas fazem. Tem vídeos. Ler materiais, pega a unidade introdutória, pega a unidade 1 desses materiais de amostra, site, plataforma. E também começa por isso. É teste. Sempre vai ser um teste. Você vai começar com seu aluno, com material, vai começar a usar, e você vai ter nessa prática de refletir o que está funcionando e o que não está funcionando. O que é muito importante para quem às vezes está começando e não tem uma noção é o caminho. Eu vou trabalhar primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, e vou chegar lá. O que acontece às vezes é ele começar e se perder. Aí começa a adiantar coisa muito avançada, começa a esquecer coisas muito básicas para trabalhar. Então, o livro didático, já pronto, é ótimo para quem está começando e não sabe esse caminho. Quem já dá aula há mais tempo e conhece o caminho, os caminhos possíveis para ensinar gramática, vocabulário, já navega um pouco melhor nessa questão. Então, há muito material interessante desde linguagem. Sim, eu gosto muito de quadrinhos. Já usei bastante quadrinhos. Quadrinhos são legais. Eu acho que tudo depende muito, né, do material. Tem que pegar e ler e ver o que serve. Às vezes, e depende do interesse do aluno. Gente, às vezes o aluno intermediário baixo, né, um começo do intermediário, e ele queria ler sobre psicanálise. Eu falei, tá bom, fiz uma seleção, peguei um trechinho, peguei alguns conceitos bem tatiano assim, mas era um assunto que ele estava tão querendo saber que ele se dedicou 3 vezes mais do que se eu pegasse um texto básico sobre um assunto básico. Então, depende muito. Isso para aula particular, né? Tem que pensar que um grupo não é um aluno só. Legal. Gente, então uma última parte da minha fala aqui, não vou me alongar muito mais do que as 4 e pouquinho aqui no Mato Grosso do Sul, 5 horas Brasília. Deixa eu falar de uns materiais. Esse daqui, jogos e atividades, né? Deixa eu só arrumar minha tela aqui. Jogos e atividades. Olha só por dentro como é que ele é um pouquinho. Né? Deixa eu tirar esse efeito de brilho que ele distorce um pouco. Que é outra coisa, né, que o professor online às vezes tem que saber essas coisas de mexer na plataforma, né? E às vezes a gente fica acostumado com uma plataforma, aí ó, fica melhor para ver. E aí muda por causa de não sabe mais mexer. Isso aí, Giovana. Eu sou o Edward do Crepúsculo, eu brilho. Aquele assunto de collocation, gente, de idiomatismos, eu usei esses 2 livros como referência. O jeito que a gente diz, ele é mais teórico, ele é a pesquisa de corpus, acho que é um doutorado, se eu não me engano, uma pesquisa da Estela, e o do Denilson de Lima, combinando palavras em inglês. Ele tem uma primeira parte que explica o que são as collocations. Sobre livros teóricos de fazer material didático, gente, tem esse daqui. Ele é bem teórico. Então, ele vai... O que é um material didático? Quais os critérios para se pensar na hora de material didático? Ele é bem, assim, teórico, acadêmico, para quem se interessa em pensar nessa questão dessa forma. Esse também, metodologia de ensino de língua portuguesa como língua estrangeira, eles são um parzinho, inclusive a mesma autora, então eles se complementam, mas são mais teóricos. Caso você queira um livro mais mão na massa, que mostra exemplos de material didático de português, acabou de sair pela Parábola, pelo selo deles, que é o Pá de Palavra, Pá da Palavra, talvez,
o livro didático de português brasileiro como língua adicional por uma abordagem sociointeracional. Eu gostei dele porque ele traz trechos desses livros que eu mostrei para vocês, do Samba, do Avenida Brasil. Ele traz trechos e comenta o exercício. Ó, esse exercício aqui daria para usar de tal e tal jeito, não sei o quê. Legal, esse daqui acabou de sair. Gramática. Cara, que gramática que eu uso para preparar minhas aulas de português para estrangeiro? Vai ser aquela para concursos? Vai ser uma gramática descritiva do português brasileiro super elaborada? Não, a gente tem que pensar numa gramática enquanto língua estrangeira, né? Eu tenho duas para recomendar. Essa mais recente, Gramática para Aprendizes do Português Brasileiro, também pela Parábola, tá? Ela traz, então, a gramática do português pensando enquanto língua estrangeira adicional. Como assim, né? O que seria uma gramática que pensa, por exemplo, você não vai montar uma tabela, ou talvez não seja interessante você montar uma tabela, eu, tu, ele, nós, vós, eles e conjugar o vós fazeis. Você vai eu, você, ele, ela, a gente, vocês e eles. Então, é pensar uma gramática nesse contexto. Tem essa daqui um pouco mais antiga do que essa. Ela também é legal. Para mim, uma das partes mais legais dela é a parte de fonética, porque traz vários exercícios, diferenciando P e B. Aí vai pão, bom, e P, bêbado. O peito do pé do Pedro é preto, né? Não consigo falar. B e V, S, Z. A parte de fonética é bem legal, mas essa daqui é uma gramática que traz mais exercício do que explicação, tá? Ó, essa daqui não tem exercício. Ela é só explicações teóricas. Essa daqui é bem prática na questão de exercícios. Então, de certa maneira, elas se complementam. Tá? Mas ela também traz um pouquinho de tabela. Tá, essa daqui então é Gramática para Aprendizes de Português Brasileiro, da Parábola. Brasileiro. Uhum. E essa daqui é o Português do Brasil como língua estrangeira da Dizal Editora. Como língua estrangeira. Estrangeira. Dizal. A Dizal ela faz muito material de idiomas, como isso aqui, né? Dizal. Editora. Esses, né, então, para quem gosta mais, é mais chegado na fonética, gosta de um estudo legal assim, gente, quando eu descobri esse livro, eu falei, eu precisava tanto dele. Fonética e Fonologia de Línguas Estrangeiras, Subsídios para o Ensino. Ele traz uma descrição fonético-fonológica de inglês como língua estrangeira, espanhol como língua estrangeira, francês como língua estrangeira e português brasileiro como língua estrangeira. Então, se você é professor também de francês, ou espanhol ou inglês, além de português como língua estrangeira, é uma descrição fonética bem completa da língua. Essa é da Pontes. Sim, aqui. Eu falei, gente, que eu guardei a cereja para o final. Outros materiais que são interessantes, às vezes, para ter uma referência, por exemplo, esses que são listas. Já vou mostrar por dentro. Ó, português do Brasil, né? Esse aqui é para quem fala espanhol. Eu tenho uma relação de amor e desamor com esses materiais, porque ele traz uma lista. Ele traz listas, tá vendo? Então, eu não sei o quanto o aluno adquire lendo uma lista. Tudo bem que são frases contextualizadas, o que já melhora. Mas algo que eu gosto desses materiais é diálogos e, geralmente, ao final, tem uma gramática
comparativa, uma gramática contrastiva. Esse daqui é um desses. Então, ele tem uma gramática contrastiva espanhol-português. Um outro que tem essa comparação é aqui, né? Como dizer tudo em português. Ele traz frases e esses são esse é Dizal. Dizal é ótimo. Esse daqui é a editora Campos. Aquele de francês que eu mostrei para vocês, tá, gente? E é isso. Fica aí o meu... O quê? Diga... Sim. Diga qualquer coisa, né, em português. Temos esse daqui, gente, que é pronúncia do inglês para brasileiros. Eu queria que existisse um desse em português. Porque a ideia dele é muito boa. Ele traz os parzinhos de fonemas e vai comparando. É um pouco o que tem naquela gramática que eu acabei de mostrar, aquela de capa marrom. Tá? Então, é uma ideia. Esse daqui é English Pronunciation for Brazilians. Mas esse aqui é mais para quem ensina inglês. Ele é só para a gente copiar a ideia dele, né? É que ele traz os parzinhos, ele traz frases, trava-língua. É da Dizal também. Bom. Uma última coisa, prometo. Cadê? É a caixinha. É muito legal, né? Essa caixinha... Tudo bem, só até aqui tá bom. Atividades em sala de aula, ela traz alguns cards assim, ó, com atividades para fazer. Eu confesso que assim, traz 50. Tem algumas que são muito legais e apaixonantes se você quer fazer. Tem outras que são muito simples e legal. Mas o que eu trouxe também essa caixinha para mostrar para vocês é que dá para vocês fazerem cards, pegar um papel, recortar, um papel mais duro, não sei, e colar perguntas. E aí sorteia, divide a turma, e aí ele puxa e tem que responder a pergunta, né? Sabe aquele jogo cai, não cai, aquele dos bloquinhos, Jenga, não sei, que tem que tirar o bloquinho? Aí você escreve no bloco uma palavra, e aí ele tem que fazer uma pergunta usando aquela palavra do bloco que ele tirou. Jogos e dinâmicas tem vários, gente. Aqui a caixinha. Bom. Sim, sim. Bom, isso, abri para perguntas. Pessoal, estamos nos encaminhando para o final. Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer agora. Né? Pode colocar aqui no chat. Você está me ouvindo, Lucas? Ou pode levantar a mão também e perguntar. Para quem perguntou aqui no chat, gente, eu escrevi, até semana que vem, a gente vai subir essas aulas gravadas no YouTube e vamos compartilhar com vocês por aquela lista de e-mails que vocês colocaram lá na lista de inscrições, tá? E vamos pensar também num drive para compilar todo esse material né, exposto durante essa semana, os slides. Alguns professores ainda não me enviaram os slides das aulas porque ficaram bastante pesados, porque tem links de vídeos, né, etc e tal, mas a gente vai dar um jeito de compartilhar tudo isso com vocês, tá bom? Vamos lá, uma pergunta, ó, Costa Viana, Márcia, Cristina, pode falar, Márcia. A problemática é que eu e minha irmã ontem não assistimos, a gente trabalhou. Tá sem... A gente queria saber como a gente vai ganhar, ou seja, não sei se vai comprometer, ou seja, todas as aulas são ótimas. Nós moramos na Argentina e damos aula para argentinos.
Então, está dentro do nosso contexto, do nosso cotidiano. Eles também fazem o CELPE-BRAS, eles fazem aqui. Então, o material que nós utilizamos é Brasil Intercultural, da Casa do Brasil, que é direcionado para... Então, todas as aulas são importantes para a gente perdeu ontem. Então, estamos preocupadas com o certificado, com o material, com as aulas, tudo isso, queria um retorno. Obrigada. Está ótimo, curso maravilhoso. Eu acho interessante, porque vocês estão preocupados com certificados e nós não. Porque, como eu já falei no começo, a gente não tinha pensado esse curso para tanta gente, né? A gente tinha pensado em algo interno. Então, assim, a gente vai fazer os certificados, né? Vamos distribuir, compartilhar esse material com vocês, e só tem que ter um pouquinho de paciência, porque a nossa equipe é pequena, né? É algo bem caseiro, assim, que a gente está fazendo aqui. Então, eu peço um pouquinho de paciência de vocês, tá bom? Mas estamos aqui para colaborar, e vocês têm agora os nossos contatos, né? Então, tem qualquer coisa, me escrevam por e-mail, talvez eu não responda no mesmo dia, né? Porque o volume de trabalho está grande nesses últimos dias, mas eu vou chegar no seu e-mail e vou responder sim, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem uma aqui no chat, vou responder sobre... Bom, aí eu vou responder essa pergunta, gente. Se não tiver mais nenhuma, eu vou fazer uma ideia final de tudo que eu falei, tentar. Sobre material didático de língua estrangeira para alunos que têm autismo, TDAH, né? O que eu posso responder dessa pergunta é da minha experiência enquanto professor de escola, que já teve que trabalhar, que trabalha inclusive com alunos com diferentes tipos de laudos, né, diferentes tipos de contextos, e tendo que fazer adaptações nos materiais, né. Não de português, tá? De francês, no caso, e inglês, que já trabalhei. Pense que é a mesma adaptação, é o mesmo princípio de adaptação para as outras disciplinas escolares. Então, por exemplo, muito vai ser aquilo que eu falei de quantidade de conteúdo na página, direcionamento, e é isso, é uma abordagem que vai se basear nas formas de aprendizagem desse aluno. Então, ele é um aluno que vai mexer mais com o tato, então você vai fazer flashcards, você vai fazer cartõezinhos de imagem e palavra, né? Ele gosta de cor, as cores chamam a atenção, então, substantivos são verdes, verbos são azuis, ele vai combinando. Ele não gosta de uma interação assim face a face, ele gosta mais ele tentando resolver, faz um desafio. Tem alunos que gostam de desafios, deixa ele resolvendo. Então, é um pouco da abordagem de qualquer outro conteúdo, só que aplicado ao idioma, né? Então, gente, resumindo um pouco de tudo, né, criação de material didático. Você vai pensar quem é seu aluno, o seu contexto, o que você quer, os seus objetivos, e aí vai começar traçando. Eu quero trabalhar isso, esse conteúdo, esse conteúdo. Esse conteúdo, quais gêneros textuais, quais exercícios, vai ter áudio, escrita, leitura e fala? E vai montando. É sempre um caminho de adicionar, tirar, modificar, repensar. Eu mesmo que produzo bastante também, eu tenho várias tabelas de conteúdos e toda hora que eu olho para ela eu quero alterar alguma coisa. Eu falo, não, vai ser melhor fazer isso aqui. Não, esse conteúdo é melhor lá embaixo. Não, esse daqui é melhor aqui. E você vai tentando. O importante é ter um planejamento, é tentar ter uma visão do global ali. Tá bom? Gente, muito obrigado. Posso me despedir? Só um pouquinho, que a professora Isabel quer falar alguma coisa. Tá. Diga, Isabel, ela levantou a mão, baixou a mão. Isabel, ela está ansiosa para falar desde o começo dessa fala aqui. Estou agoniada, estou bem agoniada aqui, aperreada, porque tem um monte de coisa que a gente quer falar na hora, mas, infelizmente, a estratégia que foi usada não é de conversa, né, Isabel? Vamos combinar, é de palestra.
Então, é só um comentário elogiativo, né? É só um comentário elogiativo. Dizer que, assim, do ponto de vista do que eu entendo aqui, a coisa mais importante que a gente tem para fazer com o uso de um livro didático é saber o que excluir, né? Porque o livro didático, a gente... é como se ele trouxesse várias perspectivas da mesma coisa para alunos diferentes, e cabe ao professor dizer, eu vou usar tal coisa e não tal outra. E isso esbarra muito na coordenação, né? Porque a coordenação quer que você dê o material. Então, você está com um problema, mas é tão normal o professor ter problema, né? Principalmente com o coordenador, porque o coordenador é um pedagogo que, na cabeça dele, ele dá conta de inglês, espanhol, francês, física, geografia, e a gente sabe que não é bem assim. Então, para ele poder dar conta disso tudo, ele vai colocando em espaços bem fechadinhos, né? E a gente sabe que na interação na sala de aula não tem nada de fechadinho, né? Tem um improviso. Agora, esse improviso é um improviso que a gente já imaginou que ia acontecer, né? É como se a gente tivesse várias cartas na manga. Se acontecer aquilo, eu uso isso. Se acontecer isso, eu uso aquilo. E é mais ou menos isso que a gente faz nas tarefas. E nesse último comentário sobre TDAH, eu tenho TDAH, né? Sobre esse último comentário, eu acho que não existe o material, nunca vai existir o material, por um detalhe muito tranquilo entre essas pessoas, TDAH, autismo e tal. É que uma não é igual a outra, então você pode ter 3 autistas dentro da sala e eles quererem coisa e precisarem de estratégias diferentes. Então, não é no material que se vai resolver isso, é na estratégia, né? É na estratégia que a gente vai usar que isso vai ser resolvido. Não tem como ter esse material. Material para autista, eu vou lá e pego e dou aquele material. Não vai existir nunca. Não tem como você botar um autista, um TDAH dentro de uma caixinha, não dá. E, enfim, o resto foi muito maravilhoso. Eu já coloquei lá no grupo 10 vezes. Menina, pelo amor de Deus, onde vocês acharam esse menino? Mas pronto, foi tudo muito massa, muito bom. Bom, obrigado, professora Isabel, e todo mundo também que comentou, que conversou. Realmente, como eu queria dar conta de trazer essas referências, foi uma escolha mais de uma discussão, mas eu vou deixar meu e-mail aqui, pessoal, quem quiser me contatar e esticarmos a conversa, acho que... Quem quiser me contatar e esticarmos a conversa, conversar, trocarmos figurinhas, materiais, eu me coloco à disposição também. Espero ter contribuído um pouco para esse todo, que é o universo do ensino de português como língua de acolhimento, para estrangeiros, imigrantes, todos os seus contextos. Obrigada por participarem da formação como um todo também. Acho que é isso, né, prof? Professor, rapidão. Só um pouquinho. Acho que a Lívia quer falar alguma coisa ou levantou a mão enganada? Não, eu queria perguntar se amanhã vai ter aula das 9 às 11 da manhã. Vai ter mesmo? Isso, exatamente. Amanhã começa sábado, a gente vai fazer de manhã, rapidamente. Rapidamente não, né? Vai ser um período bom, mas a gente resolveu fazer de manhã exatamente para começar sábado, deixar a tarde livre também, tá? Mas teremos amanhã no mesmo formato, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, gente, muito obrigada. Vou parar a gravação aqui, e aí agora a gente vai fechar e vai abrir só para quem é da equipe interna, tá? Porque a gente tem mais uns avisos aqui, certo? Deixa eu só parar a gravação. Aqui.